seja muito bem-vindo à primeira aula do mini curso Dominando a Ansiedade. Hoje nós vamos começar oficialmente esse mini curso para que você consiga realmente aprender tudo aquilo que você precisa e começar a praticar no seu dia a dia as estratégias que vão te ajudar a lidar melhor com essa ansiedade. Mas antes de tudo, antes que você comece a aprender as técnicas, antes que você comece a aprender as estratégias, antes de que você comece a aprender como lidar com a ansiedade, como lidar com seus sintomas, como lidar com tudo isso que vem te acontecendo, é muito importante que você aprenda o que é a ansiedade, que você entenda aquilo que você está enfrentando. A gente não consegue entrar, numa luta às cegas sem saber qual será o nosso oponente. E é a mesma coisa com a ansiedade. Quando você começa a entender o que é que está acontecendo com você, quando você começa a entender o que é isso que você está enfrentando, tudo faz muito mais sentido e te dá muito mais forças, muito mais disposição e material também, ferramentas para que você consiga fazer esse enfrentamento, que você consiga melhorar de uma forma muito mais efetiva, tá bom? Então vamos começar com os sintomas. Existem muitos sintomas de ansiedade. Se você já pesquisou um pouquinho sobre esse tema, se você já pesquisou sobre esse tipo de transtorno de ansiedade, com certeza você percebeu que tem inúmeros sintomas que podem surgir aí em pessoas que têm algum tipo de transtorno de ansiedade. Porém, eu vou falar aqui dos principais deles, tanto os sintomas físicos quanto os sintomas psicológicos. Para começar, os sintomas mais comuns que normalmente faz com que as pessoas busquem ajuda, busquem um profissional, busquem um médico, são os sintomas físicos, porque eles são muito desconfortáveis, e podem ser muito confundidos com sintomas de outras doenças, como doenças cardíacas, por exemplo. E acaba que por surgir, às vezes, de uma forma repentina, sem algum motivo, as pessoas ficam com muito medo, começam a ficar muito preocupadas e aí vão em busca de realizar exames, de fazer consultas, de buscar diferentes médicos para conseguir obter um resultado, E o que acontece é que normalmente não dá resultado nenhum. Acontece que o seu corpo está saudável, mas o que você vem enfrentando é muito mais emocional, muito mais mental. Então, os principais sintomas são coração acelerado, falta de ar, ou então aquela respiração mais ofegante, como se quando a gente fica mais cansado, a sensação de dor no peito, dormência, formigamento, sensação de desmaio, tonturas, dor de barriga, dor de cabeça, tensão muscular, que muitas vezes podem ser nas costas, assim, nos ombros, no maxilar. Inclusive, tem muita gente que desenvolve algum tipo de doença, por conta dessa tensão muscular e que isso acaba progredindo, cada vez mais e vai gerando algumas consequências também no corpo da pessoa. Outros sintomas muito comuns podem ser dor na garganta, aquela sensação de bolo na garganta, como se tivesse alguma coisa ali impedindo você até de engolir, alguma dificuldade de engolir, de se alimentar, bruxismo, problemas de pele, alergias, úlceras, gastrite, entre diversos outros tipos de doença que às vezes não necessariamente é causado pela ansiedade, mas que com o passar do tempo aí, por conta de uma ansiedade muito exagerada e muito constante, muito frequente, a pessoa acaba desenvolvendo aí alguns sintomas físicos, algumas doenças físicas mesmo que podem acabar prejudicando um pouquinho mais aí, no seu dia a dia. Então, como você pode ver, são muitos os sintomas físicos e com certeza nem todo mundo vai sentir todos eles, Esses são os sintomas mais comuns que aparecem, mas algumas pessoas se identificam só com alguns sintomas, Ou então pode ser que você apresente sim a maioria deles ou todos, mas é muito difícil, a gente encontrar alguém que sinta absolutamente todos os sintomas, a não ser que seja um caso de uma ansiedade assim muito intensa, muito elevada e que provavelmente já vem se estendendo, por muito tempo. Mas para um diagnóstico de transtorno de ansiedade, o mais importante é que haja sintomas psicológicos também, que são aquelas questões mais mentais, aquelas dificuldades mais emocionais que a gente tem em relação à ansiedade, como as preocupações excessivas, como se você estivesse ali o tempo inteiro em alerta para alguma coisa que possa dar errado, para alguma coisa que vai sair fora do planejado ali, Inclusive, isso pode gerar muito mal-estar, muita dificuldade, muita ansiedade em pessoas, até mesmo em momentos em que ela deveria estar se sentindo mais tranquila, Muitas vezes a pessoa quer agendar uma viagem, quer planejar alguma coisa, mas acaba ficando muito ansiosa por estar o tempo inteiro pensando
pensando em algo que pode dar errado. Outros sintomas psicológicos muito comuns são os medos excessivos e os pensamentos catastróficos, né? Os medo de morrer, medo de adoecer, medo de enlouquecer, medo de coisas assim que mesmo que a pessoa tenha consciência de que é muito difícil isso acontecer ou que não tem a probabilidade, né, disso se concretizar, ela não consegue se controlar, então acaba que vai alimentando aqueles medos ali de uma forma muito intensa e a tendência é só que aumente cada vez mais. E os pensamentos catastróficos, quando a gente fala, estamos falando daqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos que ficam ali martelando na nossa cabeça, né, que surgem sem motivo nenhum às vezes, de coisas, de como se você estivesse prevendo a pior coisa que poderia acontecer em determinada situação. Então costumam ser pensamentos assim muito absurdos, que às vezes você nem acredita, mas você não consegue evitar, né, de ficar pensando nisso. Então, esses são os principais sintomas psicológicos e em todos, né, eu vou dizer aí os sintomas, todos os transtornos de ansiedade, nós conseguimos observar esse tipo de sintoma, tá? Esse tipo de preocupações, esses medos e tudo mais. Inclusive, eles são os mais determinantes para a gente caracterizar aí um transtorno de ansiedade realmente. Então, esses são os sintomas mais comuns de um transtorno de ansiedade. E é claro que eu não estou aqui para fazer nenhum diagnóstico, você realmente também não pode se autodiagnosticar, mas entendendo aí quais são esses sintomas, entendendo o que pode estar acontecendo, né, com você se identificando com tudo isso, com certeza isso já te dá uma luz, né, já te ajuda a entender um pouquinho mais o que está acontecendo com você. Então, já tendo feito aí um apanhado, né, dos sintomas mais comuns, você já entendendo um pouquinho mais, né, que é realmente aquilo isso que eu tô sentindo é ansiedade. Agora nós vamos entender o que é a ansiedade e por que nós sentimos ela. Bom, para começar, a ansiedade ela é uma reação normal do nosso organismo. Ela é um mecanismo de defesa feito para nos proteger, para nos preparar para uma possível situação de ameaça ou perigo para nós. Então, quando a gente fala sobre a ansiedade, é até importante lembrar daquela teoria de Darwin, né, que a gente estuda na escola mesmo, que fala sobre a necessidade dos animais, das espécies, desenvolverem habilidades e características que ajudem ela a sobreviver no meio ambiente e perpetuar a espécie. E nós, seres humanos, animais, mesmo que racionais, também precisamos desenvolver, né, algumas características, algumas habilidades para que a gente pudesse sobreviver e estar aí no mundo, né, até hoje. E aí, além de milhões de outros mecanismos de defesa e de outras habilidades, a gente também desenvolveu a ansiedade. E a ansiedade funciona como se fosse um alerta. Ela é a nossa capacidade de prever uma situação de perigo potencial. O que é isso? Por exemplo, quando você está andando em uma rua sozinho, escuro, você não está vendo ninguém ali. Você não está vendo nenhum bicho, você não está vendo nenhuma pessoa, você não está vendo nenhum assaltante, mas sempre que a gente passa por uma rua escura, a gente fica mais atento, né? A gente começa a ficar mais observador, a gente já começa a andar mais rápido, já dá uma aceleraçãozinha assim no coração, você já começa a observar melhor, né, o que está acontecendo ao seu redor. E aí, se em algum momento, né, dessa situação você ouvir algum passo atrás de você, você vê alguém perto de você ouvir algum barulho, você perceber que tem alguma coisa diferente, você já se assusta, esse coração já acelera um pouquinho mais, você já corre, ou então anda mais rápido, você dá um jeito de fugir ali daquela situação para que nada te aconteça, não é mesmo? Então, isso é a ansiedade fazendo o papel dela. Ela serve para nos fazer pensar nas possibilidades de risco que a gente corre em cada situação. E além de pensar nessas possibilidades, ela também já te prepara, porque se de fato, né, aquele risco, aquela situação ali que você pensou se concretizar, você já está preparadíssimo para sair correndo, para fugir, ou para lutar, ou para se defender de alguma forma. Então é por isso que você sente esses sintomas, né? Porque a ansiedade, quando a gente começa a perceber que a gente pode estar em uma situação de risco, ela emite, né, seu cérebro emite sinais para o seu corpo para que você comece a acelerar seu coração, você já fica mais sensível, né, aos estímulos ao seu redor, você já fica mais ofegante, isso tudo é seu corpo se preparando para qualquer momento que precisar, ele, opa, peraí, eu saio correndo.
sabe? Para que você não tenha que se preparar depois que aconteceu. Então, isso é um mecanismo de sobrevivência. Então, repara bem no que eu falei. O seu cérebro emite informações para que o seu corpo gere o coração acelerado, gere uma respiração mais acelerada, gere sensibilidade aos estímulos ao seu redor. E isso não é mera coincidência, não é exatamente esses sintomas que você sente durante uma crise de ansiedade, quando você tá nervoso, quando você tá tenso, você não começa a sentir o seu coração acelerando, você começa a sentir a sua respiração ficando ofegante. É claro que isso se desenvolve, né? Tende a se desenvolver para sintomas muito mais fortes, mas justamente porque quando você começa a sentir isso, você começa a confirmar que realmente tem alguma coisa errada com você. Então o seu corpo vai ir se preparando, né, para uma coisa que no momento provavelmente nem existe. Então é exatamente esse alerta, essa ansiedade que é ativada quando você se depara, né, com alguma situação ruim, com algo que é difícil para você lidar, com uma situação de um relacionamento, com uma vergonha, com uma prova, com uma fase, né, mais turbulenta aí da sua vida. É exatamente isso que acontece, né, com o nosso corpo. Ele tá entendendo que aquilo que você tá passando, que aquilo que você se deparou, que aquilo que você vai fazer é algo que você não tá interessado, é algo que te machuca, que te fere ou que te ameaça de alguma forma, mesmo que seja que essa ameaça seja só mental. O que acontece é que antigamente, né, lá nos tempos das cavernas, o ser humano ele realmente corria um perigo, né? Ele vivia dentro de cavernas, ele vivia no meio da floresta, então a qualquer momento ele poderia sofrer um ataque de um animal, por exemplo. Então fazia sentido, né? Acontece que hoje em dia, com a nossa evolução, né, com a evolução do ser humano, com tudo que a gente construiu dentro das cidades e tudo mais, a gente não corre mais esse mesmo risco, mas temos como ameaça para nós outras situações no dia a dia, né? Às vezes uma situação de assalto, uma situação de abuso, uma situação de estresse, uma prova que você tem que fazer, uma apresentação que você precisa lidar ali, né? Uma situação de avaliação. Então, todas essas pequenas situações estressantes do nosso dia a dia hoje são consideradas ameaça. É isso que a gente vê como ameaça pra gente. Só que o que nós vamos falar aqui é quando essa ansiedade ela se torna desproporcional. Então você começa a enxergar como ameaça situações que não são nada ameaçadoras, né? E você começa a ter uma reação de ansiedade muito mais elevada do que o que você deveria ter para cada situação. Então, pensa comigo, se a ansiedade é um mecanismo de defesa, né? Se é algo que é normal no nosso organismo, se está presente na vida de todo ser humano, então não tem como a gente se livrar totalmente da ansiedade. Pelo contrário, a gente precisa dela, ela é boa e é importante e é necessária na nossa vida. Mas, né, se você percebe que a sua ansiedade ela tá muito elevada, é algo que já não tá mais só te ajudando, ela começou a te prejudicar diariamente nas suas atividades do seu dia a dia, começou a te dar muitas preocupações, muitos medos intensos sem necessidade, aí a gente precisa dar uma atenção para ela. E o objetivo não é que você deixe de se sentir ansioso, mas que você regule essa ansiedade, que ela entre, né, ela diminua e entre em um estado normal para que ela possa voltar a cumprir o seu objetivo, né, a cumprir a sua função, que é nos ajudar a nos preparar para as situações que a gente precisa enfrentar. E é exatamente isso que eu vou ensinar aqui para você. Mas antes de mais nada, antes de você aprender as técnicas de ansiedade, antes de você aprender as coisas que vão diminuir sua ansiedade, você precisa conhecer como que essa ansiedade está funcionando na sua vida. Porque apesar de ser algo que, né, tá na vida de todo mundo, todos nós sentimos, quando se torna um transtorno, cada um ali vai ter um motivo diferente, né? Cada pessoa percorre um caminho diferente para chegar nesse ponto de ansiedade patológica, né? Nesse ponto de um transtorno de ansiedade.
Então pode ser aí mil motivos, né? Às vezes foi justamente por uma causa genética, né? Você já percebe que na sua família já tinha ali pessoas que têm algum tipo de transtorno de ansiedade e durante a sua vida, né, da sua criação, as experiências que você teve, isso foi se desenvolvendo cada vez mais. Pode ter sido por conta de um trauma, pode ter sido por conta da sua história, a forma como você aprendeu a lidar, né, com as situações que te acontecem, pode ser por conta de uma autoestima, né, que não tá tão legal. Então, são vários fatores aí que podem contribuir para que essa ansiedade se torne, né, patológica, para que essa ansiedade venha a aumentar cada vez mais. E além disso, existem muitos fatores, pequenos fatores do nosso dia a dia que contribuem para que essa ansiedade se mantenha na sua vida. Então, é muito importante que a gente comece a analisar, né, quais são os fatores da sua vida que podem ter contribuído para você chegar onde você chegou e quais são, né, seus hábitos, seus comportamentos, as formas de lidar com algumas situações que estão mantendo essa ansiedade do jeito que ela tá. Então, a gente vai começar, né, eu vou te ajudar, vou passar alguns exercícios para que você comece a avaliar aí como que tem sido esse funcionamento da ansiedade, entenda quais são os seus gatilhos, entenda o que é que você pode mudar no seu dia a dia, quais são as coisinhas que você já vai começar a olhar de uma forma diferente, para que assim você possa começar a praticar essas atividades, criar estratégias e desenvolver novas formas de lidar com tudo isso, para que essa ansiedade ela volte, né, a se regular aí, tá bom? Então, agora que você já sabe, já entende melhor aí o que é a ansiedade, você já começa a enxergá-la, né, de uma forma um pouco diferente. É claro que entender isso não faz com que ela seja menos desconfortável, mas já te ajuda a ter uma visão diferente, já começa a fazer um pouco mais de sentido, né, tudo isso que tá te acontecendo e te dá muito mais tranquilidade para seguir em frente e iniciar aí esse processo de melhora. Porém, para que você possa seguir em frente, é muito importante que você comece a entender como que essa ansiedade funciona na sua vida. E aí eu preparei alguns exercícios, algumas tabelinhas, algumas coisas que eu uso, né, com os meus pacientes em terapia, para que eles comecem a entender também como é que isso tem funcionado na vida de cada um deles. Então, logo abaixo, né, dessa aula aqui, você vai ver que tem alguns materiais para download, né, para você baixar. E eu peço para que você baixe, você vai ver que tem as instruções, tem tudo explicadinho para que você comece a colocar em prática, tá bom? Então, baixa o arquivo, leia as instruções e comece a praticar. Você pode imprimir, você pode tentar dar um jeito de editar aí pelo celular ou pelo seu computador mesmo, não importa como é que você vai fazer, mas é muito importante que você faça para que isso te ajude a compreender melhor como que está, né, essa situação aí para você e por onde que você pode começar, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você coloque todos os exercícios em prática e caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma coisa que não ficou muito claro, você pode ficar muito à vontade para usar esse campo aqui embaixo, né? Para que possa me fazer perguntas, tirar suas dúvidas, que eu teria o maior prazer em te responder, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado e um beijo, até a próxima aula!